Ricky Dicky, Dog Rhymes. Boom, shakalaka. Eu lembro de que eu gostava de uma pessoa no ensino fundamental. Pra gente falar dele, a gente organizou um nome que a gente poderia falar, tipo assim, em voz alta. Aí a gente pensou no nome Geribaldo. Eu pedia pra Giovana pra ela anotar na cadeira quantas vezes que ele olhava pra mim, velho. Eu botava a mais de propósito pra você não se sentir mal. Nossa. E a gente sentava perto do lixo, né? Aí toda vez que ele olhava pro lixo, eu levantava pra jogar uma coisa no lixo. Eu falava, meu Deus, a Ana, ele olhou pra você. Nessa mesma época da nossa vida, que a gente tinha uma pessoa, né, que a gente convivia muito e que a gente vivia indo pra casa dela e tal. Tipo assim, a gente tinha ido passar uma tarde na casa de uma pessoa e, tipo assim, tinha uma boia, tinha uma piscina na casa, ela era muito rica. Aí eu lembro que a gente tava brincando na piscina com a boia e a boia estourou. E, tipo assim, eu lembro que a mãe obrigou a gente a pagar a boia, mas não obrigou a outra riquinha, viu? Só obrigou a gente a pagar a boia. Você lembra que uma vez vocês brigaram e ela gostava de desenhar muito. E você pegou todos os desenhos dela, rasgou e jogou no lixo na frente dela. A gente estudava num colégio religioso, né? E aí a gente tinha umas atividades de falar bem do amiguinho, né? Aí dava um papel pra gente pra escrever alguma coisa. Aí eu lembro que nesse dia, a Ana B tava irritada comigo por algum motivo que eu não sei o que era. Ela fez um drama nesse papel falando, ai, enfim, eu tô te dando esse papel porque era pra dar pra um amigo e mesmo que você me odeie e você não goste de mim e não me considere a melhor amiga do universo, eu tô te dando esse papel porque, né, eu sou trouxa e tô aqui pra falar, mas tipo, eu sei que você me odeia e tal. Eu tenho uma história engraçada também que... Ai, adivinha, com a mesma pessoa, né? Mas a gente lanchava junto e ela era a única menina que lavava lanche. Eu lembro que os lanches eram bem fitness. Era sempre um paulenguinho, aquele iogurte grego de iogurte grego de cookies e aquela bolacha fit que vende aqui, que eu não lembro o nome. Véi, a gente inclusive já estourou um iogurte dela. Com uma pedra. Véi, eu tô achando que a gente é as vilãs da história. Véi, eu não sei o que aconteceu nesse dia. Mas eu fui pra casa de boa. A fulana tava falando de boa comigo, véi. Simplesmente eu chego em casa, almoço, e minha mãe recebe uma ligação da mãe dela falando que eu simplesmente tinha enfiado um garfo nas costas dela. Minha mãe ficou muito, muito brava comigo. Me xingou horrores e falou, pois a gente vai lá agora. Agora! E eu, mãe, pelo amor de Deus, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Minha mãe tava muito, muito brava comigo. Meu pai decepcionado. Não sei porque que eles não pensaram que eu não tinha feito isso, porque eu não tinha nem perfil pra fazer essas coisas, mas ok. Daí eu chego lá, aí a mãe dela começa a falar. E eu vendo ela quietinha, e eu olhando pra ela com a cara de brava, que eu, véi, como assim? Enfia um garfo em você. Aí beleza, aí a mãe dela fala, vira pra ela e fala assim, e aí fulano, o que você tem a dizer sobre? Aí ela vira e fala assim, eu não lembro bem como foi. Eu olhei, eu fiquei, hã? Aí ela, eu acho que não foi tão bem assim, sabe? De enfiar um garfo e tal. Eu não lembro muito bem. Eu cheguei nervosa. E acho que eu falei demais, mãe. Eu acho que, tipo assim, ela. Sei lá, a mãe devia estar falando alguma coisa com ela. E ela quis mudar o assunto. O que é totalmente aceitável, né? Porque quem enfia um garfo em outra pessoa. Mas, véi, eu só sei que minha mãe me olhou. E eu olhei pra minha mãe. E ficou um silêncio naquela sala. A mãe dela, tipo, ficou sem entender nada. Eu só sei que a mãe dela olhou com a cara de brava. Falou, tá bom, desculpa pelo transtorno. E aí eu e minha mãe foi embora. Não é possível, como que você mente assim? É muito sério mentir que uma pessoa enfia um garfo em você. Próximo. Aconteceu com a mesma pessoa, tá? É uma história seguinte. Eu acho que a gente tava entrando de férias, né? Aí depois das aulas, a gente ia passar a noite na casa dessa pessoa. Foi a última vez que a foi a gente última dormiu vez. lá. Era no 9º ano. Eu ia mudar de escola. E ela ia mudar de escola no ensino médio. E aí, tipo, era meio que uma dormida de despedida. A saudade é um amor que se despediu para sempre. Por que você se foi? Aí a gente ia almoçar no shopping, eu acho. Antes de ir pro shopping, a gente passou na casa dela pra deixar as coisas
se arrumar, né? Eu lembro que eu não tinha levado um sapato legal pra usar. Eu pensei que seria uma boa pegar um emprestado da minha amiga, né? Aí eu perguntei, claro, se eu podia usar. E ela disse que eu podia. Aí a gente, na hora de entrar no carro pra gente ir, eu não lembro se ela tava usando um sapato específico que a mãe não queria. Aí a mãe falou pra ela usar o sapato que eu estava usando. É porque aquele sapato que ela te emprestou era um sapato novo. E eu acho que ela nunca tinha usado. Aí a mãe falou, ai, por que você não usa o novo? Porque eu acho que ela pegou um tênis velho pra usar. Eu lembro que ela chegou no carro e falou assim, ai, por que você não usa o sapato novo? Ela acharam? ficou enrolando, falando ah, mãe, não. Ficou falando, ai, é que eu não sei onde é que tá. E é tipo assim, em nenhum momento eu e a Ana B, tinha outra pessoa também, a gente não sabia que o sapato tava no pé de Ana B. E a gente sem entender Pois porque só não subia lá em cima e buscava o diabo do sapato. E aí nisso, falando tanto que em algum momento a gente parou e raciocinou e falou, véi, eu acho que é um sapato que você tá usando. Aí a gente já ficou com medo, porque a gente já tinha acontecido várias histórias com essa mãe dela e a gente falou, véi, meu Deus do céu, meu Deus, e a Ana B tremendo, Vai mandar comprar suando. outro. Era só ela ter falado, não, mãe, é porque eu emprestei Véi. o sapato. Nisso, elas demoraram muito lá em cima. Quando ela voltou quietinha, a mãe dela entrou lá no carro e falou assim, meninas, eu vou deixar vocês no shopping e vou dar uma voltinha com mas daqui a pouco ela entra também no shopping. Vocês podem ir comendo já. A gente foi pro shopping e aí sim, depois de um tempo, apareceu no shopping, sozinha numa mesa, ela não falou que tinha chegado. E aí ela tava chorando. E aí quando a gente perguntou o que era, ela falou que tinha apanhado da mãe. Seguinte, essa também foi no 9º ano. Pra dar um contexto, a gente era um trio. Só que no último ano que a gente estudou juntas, tinha uma pessoa na nossa sala que ela era de outro grupo de amigos. Só que eu não sei o que aconteceu. Começaram a excluir ela. E aí chegou uma professora que perguntou pra mim e pra fulana se a gente podia acolher ela e tal, porque ela tava faltando muita aula, tava tipo lanchando no banheiro, era uma coisa bem bullying americano. Aí a gente ficou morrendo de pena, falou, tadinha. Porque a gente era as excluídas da turma, então a gente falou, não, vamos acolher, né? Pra quê? A gente foi acolher o filho do diabo. Ela simplesmente entrou no nosso grupo, a gente acolheu ela. Só que esse negócio aconteceu quando ela tinha recém entrado no grupo. Essa amiguinha que tem a mãe meia assim, ela era muito amiga de um cara da nossa turma. E a gente falava, ó, que fofinhos, vão virar um casal. Aí essa menina que entrou no grupo queria entrar na brincadeira também. Só que ela inventou. A gente era um grupo que gostava muito de desenhar e criar histórias. A porta ficou azul, viu? Você é daltônica? Porque isso é um verde. Ficou verde. Ela foi meio pesado, né? Ela desenhou uma historinha onde os dois iam dormir juntos. Ela desenhou isso. E aí, a Bocó sabia que a mãe dela ia olhar. Porque, gente, essa mãe dela olhava tudo. Ela olhava a mochila da filha, ela olhava tudo. E ela sabia disso, velho. A Tonha também, porque ela é sonsa. Ela é Bocó, tá? Ela pede. Ela, em vez de pegar o desenho e jogar no lixo, ela pensou, né? Vou guardar na minha mochila e depois eu jogo fora. A mãe dela pegou a mochila dela e viu o desenho. A mãe dela pirou. A mãe dela sabia que a gente gostava de desenhar, mas não sabia que a novinha que chegou gostava de desenhar. Então ela associou logo a quem? A mim, porque eu gostava de desenhar muito. Tô eu de boa na casa da minha avó. Eu recebo uma ligação. Tia Tananã, que eu não falo o nome dela. Eu atendi. Aí ela falou assim, então, vou direto ao assunto. Eu tava aqui olhando a mochila de coisinha e eu achei um desenho meio suspeito. Aí eu falei, desenho? Ela é um desenho aqui. Aí descreveu o desenho, né? Aí nisso eu já me liguei que foi a fulana, a outra querida que entrou no grupo tinha desenhado. Se ela souber que é a menina, ela já vai encucar com a menina logo de cara, né? Então, eu só não vou dizer quem foi, eu vou falar que eu não sei. Só que ela já veio ligar pra mim como se ela soubesse que tinha sido eu que tinha desenhado. Ela tava querendo que eu confessasse que tinha sido eu. Aí ela ficava assim, ah, mas eu sei que vocês gostam de desenhar. E assim, saiba, eu vou descobrir quem é. E quando eu descobrir, vai na justiça, eu vou falar com todo mundo. E aí eu comecei a ficar desesperada, que eu falei, véi, essa mulher vai me botar lá na justiça, como que eu vou provar que não fui eu? Tipo, como que ela vai provar que fui eu? Aí eu lembro que eu falei, tia, pelo amor de Deus, não fui eu e eu não sei quem foi. Só, por favor, não comenta com minha mãe. Eu acho que isso foi um gatilho pra ela, véi. E aí eu lembro que eu falei e a tia simplesmente falou, ah, não, tudo bem, não vou falar com sua mãe, mas
eu vou descobrir quem é. Não deu 3 horas. A mulher ligou pra minha mãe. E aí eu falei, véi, não tem como eu acobertar isso pra minha mãe, eu vou falar a verdade pra minha mãe. E aí minha mãe entendeu a história e falou, não, beleza. Sendo que pra que eu ia desenhar Nossa aquilo? senhora. Nossa, eu vou perder meu tempo desenhando aquilo. Eu lembro que isso aconteceu recentemente, tá? Não sei se você lembra do meu aniversário, acho que foi em 2023, que eu chamei você e Meu ela Deus! em casa. Eu já sei o que você vai falar. Meu Deus! Ok, passou o aniversário, foi tranquilo. Na hora de ir embora, teve uma ocorrência, né? Ela simplesmente decidiu chamar um Uber pra ir pra casa com lá no 5%. Ok, ela chamou o Uber chegou e o celular dela descarregou. Não avisou a mãe que tinha entrado no e foi embora pra casa, velho. A mãe dela ligou pra minha mãe desesperada, perguntando onde é que tava. A mãe dela veio aqui no condomínio, velho. Eu fiquei desesperada quando eu vi aquele carro, porque eu saí andando que nem uma Um louca. Corolla branco. Não era nem o Corolla, eu acho que era Hilux, velho. Meu A Deus, Hilux piorou. branca. Aí a mãe dela tava lá na porta, eu tava desesperada, eu tava andando pelas ruas, achando que não tinha saído daqui. Depois de um tempo, mandou mensagem falando que já tava em casa e foi resolvido. Eu lembro que, tipo assim, eu fui embora e aí ela, em vez de esperar o Uber dentro da sua casa, ela quis esperar na portaria. Se ela tivesse Exato. esperado dentro da sua casa, você poderia ter dito, o Uber já chegou, ela foi embora de Uber. Aí, tipo, não tinha como a Ana B saber se ela já tinha entrado no Uber ou não. E eu lembro de a Ana B me ligar. A mãe de fulana vai me matar! Eu falei, véi, meu Deus, o que aconteceu? Ela, fulana sumiu. E eu, meu Deus. Eu já tava entrando no carro com meu pai pra poder ir pra aí te ajudar a procurar ela. Se fosse um condomínio pequeno, tipo que eu moro, beleza. Mas a Ana B mora num condomínio gigantesco. Na época tinha muito terreno vazio e construção de casa. E aí a chance de ter alguém naquele escuro e pegar ela era grande. Essa é curtinha também. Essa história... Tinha passado esse negócio do tênis. Aí eu lembro que em janeiro, a mãe dela, do nada, ela mandou mensagem pra minha mãe. Porque assim, gente, nesse tempo, a fulaninha que desenhou os desenhos, ela virou muito amiga dessa fulana aí. E aí a mãe dela gostou muito dela. Por quê? Porque ela tinha condição, né, gente? Ai. E aí a mãe da fulana, a fulana ia trocar de escola também. E aí a mãe da fulana mandou mensagem pra minha, do nada, só falando assim: é porque eu tô trocando o tananã de escola. Fulaninha tava precisando de novos ares, novas amizades. As amizades dela tava prendendo muito ela e tal. E aí, tipo, véi, como que ela tem coragem de falar pra minha mãe que eu e a Ana B não prestava pra ser amiga de fulaninha? Que tava deixando fulaninha esquisita, sendo que a esquisita do grupo sempre foi a fulaninha, tá? Mas juro, minha mãe já tava por aqui com essa mulher. Chegou um momento que minha mãe falou: eu só suporto essa mulher porque você quer continuar sendo amiga dessa menina. A próxima É tu. dinheiro. Ah, gente, assim que vai me queimar muito, velho. Gente, tinha um jogo que eu jogava e que a fulaninha começou a jogar também, né? Aí eu falei, eu que te ensino a jogar. Só que, velho, começou a chegar em um ponto que ela tava gastando o dinheiro dos pais pra ter moedinha no jogo. Tipo assim, eu também gastava dinheiro da minha mãe. Mas eu falava pra ela, tá? Eu não fazia escondido. Eu lembro que a mãe dela veio falar comigo, ou foi com você, do jogo. Não sei. Eu lembro que a mãe dela falou comigo, sim, perguntando se eu tava envolvida nesse esquema aí. Esse esquema de corrupção aí. Aí, tipo assim, uai, ela gastava mais dinheiro ainda porque Eu pegava o dinheiro dela, eu confesso. eu entrava na conta dela, que ela me deu a senha por algum motivo. Aí eu entrava na conta dela e simplesmente me dava presentes. Ela só gastava muito dinheiro no joguinho, ela era irresponsável. A culpa não era minha. Essa só é engraçada porque a mãe dela tinha um negócio de que a filha dela tinha que só tirar acima de 9. E aí eu lembro que a gente tava em ligação e a mãe dela do nada apareceu no quarto e falou: cadê suas provas? Aí eu lembro que ela botou tipo as notas maiores em cima e deixou as piores embaixo. E aí a mãe dela foi lá e foi olhando. Em vez de só desligar a ligação, ela continuou. Aí quando viu 8, ela: não, isso é inadmissível. E ela foi falando, e eu só ouvindo. E aí do nada ela virou pro celular, olhou pra mim e falou assim: e você, Gi? Você tirou quanto nessa prova? Só que eu tinha tirado uma nota menor que então eu só falei: não, tia, eu tirei 9 e alguma coisa. Que isso? Vem cá, Nabe. Vem cá. Me ajuda aqui, rapidão. Ai. Só menti minha nota. Eu menti na cara dura. Aí ela virou pra mim e falou: tá vendo? Você tem que tirar a nota boa. Véi, só que do jeito que ela falou tipo assim: nossa, você tá vendo que essa pobre tirou mais que você? E nem foi nota ruim, véi. Ela tinha tirado 8 e pouco. E aí...
E é isso, né, galera? Entendeu? Nossa. Tem todo o rolê, tipo assim, depois do ensino médio aconteceu umas coisas meio cabulosas também com ela e a gente. Se tiver 2 Aí, likes que não a forem a gente gente faz. traz a parte 2 aí